Teve uma coisa que não saiu da minha cabeça desde o começo do ano passado. Lá em 5 de fevereiro de 2017 eu lancei um vídeo sobre suicídio, essa música que é de agosto de 2016 e mudou tudo que é o cenário do rap hoje em dia. Não é mais nenhum absurdo falar isso. O áudio daquele vídeo é bem ruim, a minha insegurança fazia eu falar tudo super certinho e é uma perspectiva sobre o meio de um processo. Ele era incerto sobre no que aquilo ia dar. Mas não é nenhuma dessas coisas que me incomoda hoje em dia. Eu tava só começando mesmo, era uma boa ideia afinal de contas. O que eu não consegui esquecer, o que durante todo esse período do canal eu sabia que ia ter que consertar em algum momento, era o fato de eu só ter mencionado o Diomedes. E o Diomedes destruiu naquela música. Tudo bem, teve toda a polêmica do verso do Baco, e é um verso que confronta bastante coisa, além do fato de que o Baco se afirmou até mais do que o Diomedes depois do suicídio. Eu mesmo nem gostava da parte dele, e depois ele lançou alguma das melhores coisas do ano passado. Mas o que era aquele verso do Diomedes? Era tipo o primeiro verso da música, mas parecia maior do que tudo que saía na época. Ao mesmo tempo em que ele estava batendo de frente com uma estrutura, era quase que como uma apresentação. Ele começava te questionando e te colocando num lugar meio indefinido, porque o que ele estava dizendo que tu não conhecia era apresentado de um jeito poético, respeitoso com esse objeto nas primeiras linhas. E isso virou uma tônica depois, para se referir com a mesma poesia e com o mesmo respeito, algo que se revelou pra gente depois da música. Como é que você nunca ouviu falar? Até que chega o momento divisor de águas, o momento antes e depois do que o Diomedes falou. É grande desse jeito. Porque na verdade isso aconteceu num momento bem específico do rap como produto de mídia na internet. A onda dos reacts, de gente literalmente gravando a reação dela assistindo algum clipe, tava começando a contaminar o rap, e aí veio o Suicídio, uma música pensada pra causar uma reação. O jeito que o Diomedes entregou a proposta da música, começando com esse jeito questionador pra depois escancarar o que ele tá questionando e aí personificar esse problema estrutural em indivíduos específicos que representavam coisas específicas que faziam parte desse problema, pra então terminar no enaltecimento sincero e sem máscaras da própria cultura, tudo com uma imposição e uma técnica maravilhosa, talvez sem o Diomedes demorasse pra acontecer. Mas vamos dar uns passos pra trás pra entender tudo isso direitinho. Lá no vídeo que eu fiz sobre o suicídio, eu voltei até antes da carreira do Baco, porque essa era a proposta, mas até então ele só tinha algumas músicas e umas outras colaborações, mas esse não é o caso do Diomedes Chinaski. Aliás, parte do nome artístico dele vem desse quadrinho aqui, que é do gênio Lourenço Mutarelli, e foi o primeiro quadrinho nacional que eu comprei e li na vida, inclusive ainda considero uma das melhores coisas que já foram lançadas por aqui. O link tá na descrição pra quem quiser. Mas tá, vamos pras faixas. Faz esse exercício depois do vídeo, entra no canal do Diomedes e dá uma olhada no que tem upado lá. É uma porrada de música anterior a Suicídio, e olha que não tá tudo nesse canal. Uma das músicas que eu acho mais incríveis de toda essa geração do rap, o Diomedes lançou lá no final de 2013, e é um hip hop com a essência mais clássica da coisa, super relevante socialmente, num sentido amplo mesmo, além dessa relação entre estados. Até hoje eu me arrepio com essa música, é uma espécie de crônica que vai nos conduzindo pra um lugar muito forte, se liga. Sabe por que se usa pouco preservativo? Sabe por que o crack é dinheiro vivo? Sabe por que é uma reação em cadeia? Sabe por que geração 666? E eu só não coloco a parte mais impactante dela aqui porque é realmente revelador quando a gente descobre onde ele queria chegar. Escuta lá. E com esse monte de álbum que ele lançou, dá pra perceber que o Diomedes é um cara sensível ao que cerca ele, no sentido de estar em constante mudança e experimentação. Entre uma majestice e outra, as faixas desses álbuns anteriores já variavam entre coisas mais líricas, românticas, políticas ou a boa e velha ego trip. Musicalmente tem umas paradas bem diferentes, inclusive em conceito. Nesse sentido, Suicídio tinha tudo pra ser uma coisa menor perto da obra do Diomedes, mas acontece que é tão relevante quanto. Quando ele e o Baco, dois caras do Nordeste, se uniram para questionar a centralização do hip hop no eixo Rio-São Paulo, eles fizeram isso conscientes de toda a distância cultural que rolava entre as regiões. Isso gerou alguns momentos bem vergonha alheia por aí. Mano, mas eu acho que não é tipo uma muleta você ficar falando isso? Mas eu não fico falando isso, eu falei isso no som. Porque Saca? quando o artista é bom, mano... Que mostraram que mesmo dentro da cultura hip hop, que seguido discute marginalização e essas coisas, ainda existe um pensamento meritocrático enraizado completamente, como se realmente houvessem as mesmas oportunidades para quem veio de onde eles vieram e para quem tá no eixo, onde tem toda uma estrutura maior, empresarial, de estúdio, casa de show, as pessoas que são influentes de um modo geral. Admitir isso não é diminuir o trabalho de ninguém, e que bom que, no final das contas, esses dois realmente abriram as portas para uma galera que era invisibilizada no rap. Então não só gente do Nordeste, como o Beirando Teto, mas gente de diversos estados, tipo DV Tribo, que é um grupo cheio de gente talentosa, começou a conseguir espaço, possibilidade de mostrar esse talento para um público que agora sabia que dava para olhar para os outros lados. Suicídio fervilhou tanto essa postura de conquista, de enfrentamento,
que inclusive, de um jeito até mais indireto, ajudou a popularizar a cultura de cyphers aqui no Brasil, que hoje em dia já tá bem desgastado, mas serviu pra revelar muita gente monstra nesse esquema de reunir uma galera pra rimar dentro de um mesmo conceito. Eu não tô dizendo que essas pessoas não iam estar trabalhando se não fosse suicídio. O que eu tô querendo dizer é que depois do suicídio, as pessoas que escutam rap estavam dispostas a olhar fora da caixa, algo do tipo, como é que eu nunca ouvi falar? Teve o Machocídio logo depois, teve o Rimadela, que eu acho simplesmente incrível, e o mais recente, Quebrada Queer, que também é uma novidade pro público maior de hip hop daqui. Por sinal, essa foi uma realização do Rapbox, do mesmo cara que tinha falado aquelas bobagens na entrevista, mas até ele teve que dar uns passinhos pra trás e repensar o efeito da música na cultura da qual ele fazia parte. E o Cypher Expurgo, também do Rapbox, é um capítulo interessante dessa história. De um lado um público jovem, maldita massa despolitizada. Às vezes uns tão radicais, mas base teórica nada. Sendo um dos primeiros dessa leva que eu mencionei, reuniu Diomedes, Baco, Rapadura, outra figura nordestina já relevante na época, e o Nissin. O Nissin tá aí no meio, é uma bela porcaria, mas serve como contraponto simbólico interessante. O tema era basicamente suicídio, mas tentado a ser discutido de uma forma mais artística. Tanto Diomedes quanto Baco fizeram a parte deles, reafirmando a posição política em prol de uma cultura mais crítica. Nunca invejei ninguém, na verdade ataquei a estrutura. Mas o Nissin tá ali basicamente para colocar em palavras mediocremente mais imagéticas a opinião senso comum da época, que vai de lugar nenhum para lugar nenhum. Quando ele resolve finalmente dar uma opinião política, é a mais óbvia possível. Pô, isso numa faixa onde o Diomedes colocava o nome do Temer muito antes de isso virar o senso comum. E o Rapadura surge quase que na intenção de ser uma espécie de ponto final da treta que agradasse todo mundo. Mas a verdade é que não tinha como encerrar nada ali. Aquilo já estava acontecendo e era só um ponto de partida. Vamos imaginar que o rap nacional é um mercado, tem várias lojas. A gente só queria botar a barraca da gente, velho. Só isso. Eu acho que agora a gente botou. Pronto, só isso, simples. Depois desse hype inicial, o Diomedes continuou fazendo músicas, apresentações, participações, uma coisa maior que a outra, cada vez mais se afirmando como uma das figuras basilares do atual rap nacional, mesmo que aparecendo de forma não exatamente organizada. Ele fez brega, trap, boom bap, foi o primeiro perfil da Pineapple, participou dos espetaculares álbuns do Macalester e do Dom L, que já apareceram aqui no canal, lançou música com Luiz Lins, com Coruja, com Santi, fora alguns solos aqui e ali, tipo... Deixa o nego trabalhar, deixa o nego ir atrás dessa grana. Deixa o nego trabalhar, deixa o caranguejo sair dessa lama. O que eu acho mais incrível é o quanto tudo que o Diomedes disse antes de Suicídio ser um sucesso e virar o rap do Brasil de cabeça pra baixo, faz muito mais sentido agora. Acho que o melhor exemplo continua sendo a faixa Ouro, que é anterior ao Suicídio, mas foi regravada depois, lançada com um clipe e toda a atenção que merecia. Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Quando ele fala que aquilo que ele tem é muito pra onde ele tá, traduz completamente tudo o que estava acontecendo. Essa música é linda. Ah, e eu adoro esse corte do clipe. E é engraçado como muito se falava de união no rap, mas esse processo real e amplo de aproximação só aconteceu mesmo depois do Suicídio, com muita coisa se mesclando, surgindo e os temas sendo repensados, com o próprio Diomedes, acusado de separar a cena, como representante disso. Meu Deus, muda esse CD, sangue no norte, sangue no sul, sangue escorrendo em qualquer DDD. E depois de todo esse caminho sinuoso até aqui, parece que agora a gente tá chegando em um importante clímax da história. Por isso resolvi fazer esse vídeo e corrigir aquele erro do ano passado. Saiu Comunista Rico, a nova mixtape do Diomedes. Essa mixtape tem tudo que fez o Diomedes ser o Diomedes nos últimos anos e muito do que ele conseguiu conquistar pro rap. Cada música é um experimento diferente, seja no estilo musical ou na reunião que ele propõe, e o discurso dele tá mais polido do que nunca. O Comunista Rico do título vem da ideia dita já na intro de dividir a riqueza, já que ele sustenta tanto uma postura revolucionária quanto brinda a conquista do espaço na lógica capitalista. Isso é mais simbólico do que objetivo, e a própria contradição é o que faz dele um personagem tão complexo. O álbum tem as crônicas sociais e políticas que eu adoro, tem uns versos entregues do fundo da alma, e as participações... Ah, as participações. Apesar de ser muito sobre quem tá com ele na música, aqui particularmente a participação se torna muito sobre o Diomedes também. Isso porque o fato do Diomedes ter chamado tanta gente de tanto lugar diferente não só fala sobre o que ele conseguiu causar no rap como um todo, como mostra a segurança dele em qualquer um desses estilos. Por exemplo, eu já fui tanto no show do Macalester com Pablo quanto no show do Síntese com o Nego Max, e ambos são shows incríveis, mesmo que completamente diferentes.
Mas seja no estilo mais lírico, seja nas melodias mais agressivas, o Diomedes está incrível, tanto quanto os caras que entregam o melhor deles no melhor que sabem fazer. Claro que o instrumental acompanha essa miscelânea, indo desde a balada mais lenta na música do Luiz Lins, até uns riscos mais eletrônicos no Jovem Nego Rei, e o álbum funciona perfeitamente nos estilos mais consagrados, tipo Indiabinha ou Camisa 10, que tem tudo pra virar hit. Acho que no sentido de até onde Diomedes pode ir, as mais impressionantes são Menage e Call Communication, já que numa delas ele entrega um funk no sentido mais direto da palavra, e na outra ele entra num ritmo quase infantil, na melhor pegada pop do Rafa Moreira, que, tudo bem, é um cara bem controverso, mas é um dos nomes mais interessantes do trap no Brasil. Apesar desses aqui serem alguns exemplos meio problemáticos. Problemáticos porque, quando eu disse que tudo do Diomedes está aqui, eu quis dizer tudo mesmo, inclusive uma postura machista que aparece com certa frequência. E eu sei que tem alguns momentos com umas visões mais fortes da mulher, inclusive no primeiro clipe que foi lançado, mas se é pra dar um passo pra frente, não vamos esquecer disso. Lá no final de 2016, como o próprio Diomedes falou, o grande problema foram as pessoas se agarrarem nas coisas negativas de Suicídio e fecharem os olhos pra tudo de positivo que a música trouxe. Eu não vou fazer isso aqui. Comunista Rico é praticamente inabalável. É o ponto final de uma frase que foi escrita em cima de muita coisa bizarra que vinha acontecendo e marca tanto esse final como o começo de um parágrafo muito maior que talvez nunca existisse sem o Diomedes, ou talvez demorasse 10 anos pra acontecer. Mas hoje ninguém mais consegue imaginar o rap sem os espaços que foram conquistados. E a parte aplaudida da cena, que estava concentrada no eixo, hoje não pode mais ignorar que tem gente com muito talento em outros lugares também. Lugares que talvez ignorassem seus próprios artistas por medirem qualidade musical por visualizações. Comunista Rico também é a manifestação disso. O Diomedes dominou o trap como ele queria, em um álbum com aquilo que fez de Suicídio um hit, um verso forte, importante, no ponto. Tem vários desses aqui. Teve uma época em que o Diomedes sabia que as portas estavam fechadas pra ele, e hoje todo mundo sabe que ele ajudou a abrir as portas pra todo mundo, com uma das músicas mais marcantes e icônicas dos últimos tempos. E se na época uma música desse tamanho ter pego 30 mil visualizações em um dia era muita coisa, hoje eu espero que a mixtape bata essa marca em cada faixa, e que o Brasil inteiro escute isso. É história sendo feita, por um cara que sabe o peso do que representa. Então ele vai entender se eu terminar esse vídeo com uma crítica. Por isso eu falei dos momentos mais problemáticos. Como em uma mixtape que sintetiza todo esse processo de união, que junta todo mundo de todos os lugares diferentes, que mostra como a gente caminhou para um lugar bem mais diversificado nos últimos anos, como não tem uma única mina rimando? Meu nome é Henrique e eu fiz esse vídeo de ontem pra hoje, mas eu adorei fazer. Os links estão tudo na descrição, inclusive do quadrinho do Diomedes que eu mostrei no meio do vídeo, que é muito bom mesmo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever se tá novo aqui. Sério, dá essa forcinha pra nós. Forte abraço.